Queridos, sábado que vem será dia 25 de dezembro, não é isso mesmo? 25 de dezembro nós sabemos que é comemorada uma data que o mundo inteiro conhece essa data, o mundo inteiro conhece essa comemoração. Possivelmente o Natal, é sobre o Natal que eu estou falando, seja uma das datas mais importantes do calendário cristão. Talvez o Natal seja uma das datas mais conhecidas do mundo inteiro. Já pararam para pensar quantas milhares e milhares de pessoas não se dedicam à festividade do Natal? Já pararam para pensar quantas pessoas, milhares e milhares de pessoas, não estão ali correndo e vai e vem e volta e se apruma e se projeta e tem a ceia de Natal para que essa festa seja realizada, para que essa festa seja executada. E poderíamos falar sobre muitas coisas a respeito do Natal. Muitas palavras já foram ministradas a respeito do Natal. Muitos livros já foram escritos a respeito do Natal. E não se preocupe, a minha intenção não é falar sobre os livros de Natal ou fazer uma palestra sobre o Natal. Porque poderíamos falar de questões que até mesmo são polêmicas a respeito do Natal. Nós, alguns anos atrás, até mesmo nos dedicamos, talvez nós tenhamos aí uma meia dúzia de ministrações, uma meia dúzia de palestras que tratam sobre o Natal. Por exemplo, qual é a origem do Natal? E aí, irmãos, muitas pessoas se preocupam, se dedicam, estudam para falar a respeito da origem do Natal, porque o Natal, ele foi instituído por Constantino no 4º século da era cristã. Parabéns! E aí você tira 10 na sua pesquisa, você tira 10 nos seus estudos acadêmicos. Mas do que vale isso para as nossas vidas? Saber que o Natal foi instituído no 4º século da era cristã, ou de repente aqueles que são mais puros, entre aspas, no seu desenvolvimento da fé, são mais puritanos, ou até mesmo são mais extremistas e religiosos, dizem, mas o Natal é uma festa totalmente equivocada, o Natal é uma festa totalmente pagã. Pastor Josué, você deveria falar sobre isso, porque afinal de contas, Constantino, lá no 4º século, ele instituiu e estabeleceu o Natal no dia 25 de dezembro, e você não sabe, pastor Josué, o que significa a comemoração do dia 25 de dezembro? É o nascimento do Deus Sol, é o nascimento do Deus invicto. Então, nós não podemos ser profanos como os demais. E aí há cristãos, e aí há pessoas extremamente puritanas que batem no peito e dizem assim, nós não nos misturamos com esse tipo de gente. Então, há várias perspectivas que podem ser apresentadas a respeito dessa data comemorativa. Há, por exemplo, o Natal chamado Natal comercial, porque as pessoas compram, sim ou não, nesse período festivo. As pessoas vendem, sim ou não, nesse período festivo. Só para vocês terem uma ideia, estima-se, a Federação do Comércio Brasileiro estima que mesmo agora, em período de pandemia ainda, em período de profunda crise financeira, somente no Brasil é possível que nós brasileiros gastemos mais, senta aí na sua cadeira direitinho para você não cair, mais de 60 bilhões, você escutou bem, 60 bilhões de reais nas vendas e nas compras e nos comércios em torno do Natal. Há outras pessoas que se preocupam em saber se Jesus Cristo de fato nasceu ou não nasceu em dezembro. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Quem acha que Jesus Cristo nasceu em dezembro? Levanta a mão. Dia 25 de dezembro. Ninguém sabe, né? Ou ninguém acha. Aí vem o historiador, vem o arqueólogo,
que diz assim: não, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, porque na Palestina, naquela região, não era possível estar ali, aquele nascimento, porque os pastores estavam no campo. Vocês percebem como as pessoas se perdem em genealogias sem fim, no Natal capitalista, na origem sincrética do Natal, e se perdem em Constantino, e se perdem no tal espírito do Natal também. Mas, pastor Josué, você tem alguma coisa contra o espírito de Natal? Não, eu não tenho nada contra a bondade, se de fato esse espírito é a bondade. Eu não tenho nada contra as pessoas fazerem o bem ao próximo. O grande problema é qual é o combustível, qual é a intenção, qual é a motivação que está por trás dessas ações. E nessa noite, queridos, eu não quero falar sobre questões históricas, questões geográficas, questões econômicas, questões polêmicas. Não quero falar se Jesus Cristo nasceu em dezembro, em fevereiro, em março. Eu não sou historiador, não tenho habilidade e competência para isso, não sou arqueólogo, não sou também astrólogo, não sou astrônomo para explicar o que era a estrela de Belém. Pastor, mas o que era? Era uma supernova que explodiu? Era um cometa, pastor? O que era? Era um planeta que estava escondido e depois se revelou. Eu não sei, meu irmão, dizer para você o que era a estrela de Belém. Eu não sei dizer para você nada disso. Mas eu sei dizer uma coisa importante para você. Nós precisamos experimentar não propriamente o Natal, não propriamente a festa, porque se você fizer a festa, amém, faça a festa. Se você não fizer a festa, também amém. Tem algum problema, tem algum pecado em você comer o pernil no dia 25 de dezembro? Não tem. O peru tem, né? Porque o peru ele cisca para trás, aí não pode. Mas o pernil do porco pode. Meu querido, minha querida irmã, tudo que você colocar para dentro não vai fazer efeito nenhum no teu coração. Você não peca se você comer o porco. Você também não peca se você deixar de comer o porco. Mas o que nos interessa e o que deve mobilizar o nosso coração, o que deve cativar o nosso coração é a experiência do nascimento, da revelação, do crescimento, da exaltação de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nossas vidas, todo dia, de domingo a domingo, de janeiro a janeiro. Todos os dias nós precisamos experimentar e comungar dessa participação, da revelação de Deus em nossas vidas. Se você quer fazer uma festa, faça, mas a festa não altera o curso e o rumo da tua vida. Se você quer comer, beber, festejar, dançar, faça, mas nada disso pode alterar o rumo da sua vida. Mas Cristo em nós altera, Cristo em nós nos modifica, nos melhora e nos aperfeiçoa. Muito se fala nessa época do espírito natalino. As pessoas, elas até provocam, de repente, os outros, e assim, o que você vai dar para o fulano de presente de Natal? Porque, afinal de contas, nós temos que ser bondosos e generosos. É o espírito de Natal. Mas essa bondade existe de fato no coração? Ou é porque esse ser humano foi movido, entre aspas, pelo espírito de Natal? Tem gente que não acredita em Papai Noel. Alguém acredita aqui? Graças a Deus, não. Mas quantas pessoas, mesmo sem acreditar no Papai Noel, vivem no espírito do bom velhinho? Não deixam a meia vermelha na lareira, porque aqui no Brasil praticamente não existe isso. Não deixa os cookies, aqueles biscoitinhos achocolatados, e o copo de leite, porque não acredita no Papai Noel, mas ele fica ali no coração pensando: será que eu fui um bom menino? Será que eu fui uma boa menina? Porque Papai Noel vai trazer presente somente para quem é bom. Sim ou não? Isso não acontece? Mas isso não deve alterar a nossa vida.
Isso não deve nos preocupar. Eu não estou aqui para dizer que você não precisa ou não deve fazer uma festa sábado que vem, mas eu estou aqui nessa noite para falar para você que existem coisas que são importantes, existem coisas que são indispensáveis, Vera, em nossa vida, amém? São indispensáveis. E Deus colocou um sentimento no meu coração, Deus colocou um encargo no meu coração nas últimas semanas para falar, para comunicar a vocês sobre a brilhante estrela da manhã. Amém? Eu não quero falar sobre o espírito de Natal, eu não quero falar sobre o nascimento do Jesus histórico, se foi em março, em fevereiro, abril, ou se foi em dezembro. Eu não quero falar sobre a estrela de Belém, mas eu quero falar sobre 3 questões que são indispensáveis para nós. E é muito interessante que nós, de um bom tempo para cá, nós temos nos acostumado, graças a Deus, e temos tido o rico privilégio de sermos beneficiados por ministrações em que o foco de cada mensagem é assim: olha, pare, ei, desperte, porque existem coisas que são importantes para você. Existem coisas que são necessárias e indispensáveis para você. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. E a primeira questão que eu quero compartilhar, e essas 3 questões, na verdade, elas estão relacionadas umas às outras. São questões que fazem parte de uma mesma experiência, são questões que fazem parte de um mesmo fenômeno espiritual que nós conhecemos nas Escrituras como o novo nascimento. E nós temos sido corrigidos e ensinados nesse ministério que o novo nascimento, ele não ocorreu apenas lá atrás conosco, em um determinado momento ou período da nossa vida. Porque de repente alguém fala assim: pastor, mas eu nasci de novo, eu tive um novo nascimento há 15, há 20, há 30 anos lá atrás, e então já nasci de novo. Ontem nós tivemos batismo lá no nosso dia saudável, não foi uma beleza, não foi lindo o batismo? E eu explicava antes ali para os batizandos, para aquelas jovens, e o jovem depois chegou, eu falava para aquelas pessoas ali: o novo nascimento, ele é contínuo. Amém? O novo nascimento é hoje, o novo nascimento é amanhã e depois de amanhã. O que vocês vão fazer daqui a pouco, daqui a algumas horas, será simplesmente tornar público aquilo que já aconteceu dentro do espírito e do coração de vocês. E essas 3 questões que serão abordadas hoje falam do novo nascimento. E cada uma dessas questões traz uma verdade crucial das Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, eu quero ler com você, do versículo 3 até o versículo 12. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé,
a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelaram perscrutar. O primeiro ponto, a primeira questão que eu quero compartilhar com vocês é o Espírito de Cristo. Diga amém. E esse Espírito de Cristo está intimamente ligado à revelação do próprio Cristo. Perceba que no final dessa leitura, no final dessa porção que foi tirada agora, nós temos o Evangelho. O Evangelho nos alcançou, sim ou não, irmãos? Nós somos fruto, nós somos pessoas alcançadas, produto do Evangelho de Deus, da boa notícia da salvação de Cristo. Mas toda essa revelação do Evangelho, ela é vista a partir aqui do versículo 3, a partir da misericórdia do Senhor, a partir também da regeneração do nosso espírito pelo próprio Deus e por Cristo Jesus, pela ressurreição de Cristo também, que nos foi dada como graça, como riqueza, como uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, pelo poder de Deus, pela fé, pela própria salvação, para que tudo isso convergisse, para que tudo isso nos levasse à revelação de Cristo. E a revelação, queridos, nos faz pensar que nós temos dentro de nós uma força, que nós temos dentro de nós um poder, que nós temos dentro de nós não um espírito festivo, que nós temos dentro de nós não um espírito natalino, mas que nós temos dentro de nós o Espírito de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós temos que pensar a partir desse Espírito de Cristo, dessa revelação, que tipo de cristãos nós estamos sendo? Que tipo de cristãos as pessoas estão vendo em nós? Quando olham para nós, quando olham para o nosso rosto, qual é o rosto de que Deus eles veem? Qual o Deus ou o rosto de que tipo de Deus é revelado no seu rosto? Quando você age por intermédio das suas mãos, quais são as obras que são vistas? Que tipo de Deus é manifesto e ministrado por intermédio das suas mãos, da sua face, do seu coração, da sua vida, da sua expressão? Quando você fala, que tipo de voz é trazida ao mundo? É a voz do cordeiro ou é a voz do dragão? Que tipo de espírito nos embala? Que tipo de espírito nos move? Que tipo de espírito nos envolve? O Evangelho, queridos, ele é poderoso para salvar as nossas vidas. O Evangelho, ele tem o poder de mudar as nossas existências. O Evangelho, ele tem um poder de alterar, de fato, o curso da nossa existência. Ontem eu conversava com alguns irmãos lá no nosso, eu posso dizer que era um retiro, no Dia Saudável. Quantas pessoas se preocupam com coisas, se preocupam com roupas, se preocupam com vestes, se preocupam com costumes, em nome da fé, em nome da religião, em nome de um suposto, de um pseudo-evangelho, estão mais preocupadas com um utilitarismo religioso. E eu explico para vocês o que seria isso.
Porque se eu digo que eu vou à igreja, se eu digo que eu leio a Bíblia, se eu digo que eu oferto, que eu trago o dízimo, se eu digo que eu estou fazendo coisas para Deus ou para a religião, então eu me torno uma pessoa melhor. Mas eu quero dizer grandes verdades para vocês nessa noite. O fato de você simplesmente ler a Bíblia, o fato de você simplesmente vestir uma roupa que é mais composta, o fato de você simplesmente trazer uma oferta ou um dízimo, isso não muda a sua existência, isso não muda o seu coração, mas o que muda o nosso coração é o tipo de espírito de razão que move você a ofertar, a congregar, a cantar, a orar, a jejuar, a celebrar a vida em Deus e por Deus. Nós precisamos nos perguntar que tipo de espírito está em nós. Pastor, mas eu sei que é o Espírito de Deus, eu sei que é o Espírito de Cristo. Então nós não podemos nos preocupar com esse movimento utilitarista de fazer coisas agora, hoje, para receber amanhã, para receber depois uma recompensa. O nosso coração deve ser um coração desprendido no Senhor, amém? Um coração que enxerga que Deus é a nossa razão, que Deus é tudo aquilo que nos move e nos compele a avançar. Nós não acreditamos em mitos, em fábulas, em crendices que vão alterar a nossa vida, que vão nos melhorar. Nós não somos aqueles que acreditam que colocar, de repente, uma meia para o velhinho, para o bom velhinho, isso vai nos abençoar. Nós não somos aqueles que acham que depois do arco-íris nós vamos encontrar, de repente, um pote de ouro. Não, mas nós somos aqueles que todos os dias que nós nos levantamos, nós não acreditamos no ouro após o arco-íris, nós não acreditamos na bênção do coelho da Páscoa ou do bom velhinho, mas nós acreditamos, conforme escreveu Pedro, que fomos alcançados pela graça, fomos alcançados pela misericórdia, somos mantidos pelo poder de Deus, somos sustentados pelo poder de Deus, mediante a fé, para uma salvação que vai ser revelada em nós em tempo oportuno. Nós somos movidos por um espírito inabalável, nós somos movidos por um espírito vivo, quente, que fala conosco todos os dias. Esse é o espírito que nos move. Não é o espírito do capitalismo, não é o espírito do comprar, do possuir, do ter, mas de ser uma nova criatura e uma expressão diariamente renovada e transformada em Cristo Jesus. Isso é um novo nascimento, isso faz parte da esfera do caminhar como novas criaturas. Queridos, nós precisamos nesse mundo, de fato, nos despertarmos e despertarmos outras pessoas para entenderem que o que interessa de fato e de verdade não são as coisas que estão do lado de fora, mas é tudo aquilo que está dentro de nós e unido ao Espírito de Cristo. O apóstolo Pedro escreveu que anjos perscrutaram, anjos anelaram obter a graça de receber ou de pregar o Evangelho. Os profetas do Antigo Testamento vislumbravam de longe essa graça do Cristo que seria revelado um dia, desse Espírito que habitava neles, mas Deus havia prometido a seu respeito e a nosso respeito promessas maiores. Mas para quê? Mas para quê? Para gastarmos o nosso tempo com usos e costumes, para gastarmos o nosso tempo com um tipo de consumismo da fé,
porque eu faço, eu apareço, eu prego, eu canto, eu me visto assim, e então eu sou alguém adequado e apropriado, e posso exigir de Deus a bênção de Deus, porque eu dou o dízimo, eu dou a oferta, porque eu faço isso, aquilo, outro. Então Deus, Ele tem a obrigação de me servir, de me abençoar, porque eu sou fiel, eu sou justo, eu sou correto. Não, mas porque eu vejo e olho para mim, e mesmo encontrando as minhas debilidades, mesmo encontrando as minhas fragilidades, mesmo me deparando com inúmeros pecados que existem em mim, eu sei que existe em mim uma chama, eu sei que existe em mim um espírito que não é o espírito do mundo, que não é o espírito desta terra, mas é o espírito revelado de Deus. E esse espírito altera a nossa vida. E esse espírito nos faz olhar para os outros, como se nós estivéssemos enxergando no outro o próprio Senhor e o próprio Cristo. E o nosso falar é o falar de Cristo. A nossa face, e não importa a face que você tenha, de repente você não tem a face tão bonita, humanamente falando, mas é a face da glória e da expressão de Cristo. Não importa a aparência do corpo, mas importa a posição do coração e a posição do espírito humano, que reconhece a Deus, que se dobra diante de Deus e diz assim: Senhor, eu quero ser um canal para a tua manifestação, eu quero ser um canal para a tua obra, porque está escrito que tu és o Senhor da igreja, está escrito que tu és o cabeça da igreja, e eu, Senhor, ainda que seja parte do dedo mínimo, eu quero ser expressão do cabeça da igreja, e eu serei essa expressão, não imbuído, não movido pelo espírito deste mundo, mas pelo Espírito de Cristo revelado em mim, em nós e na tua igreja. Nós precisamos ser despertados para um tipo de evangelho que cause motivação nas pessoas, mas não é a motivação coach, não é a motivação comportamental, e dessa área eu entendo muito bem, mas é uma motivação que nos faz olhar e falar assim: o mundo precisa de luz, o mundo precisa de graça, o mundo precisa de sal, de tempero, de cura, o mundo não precisa de cartinhas para Papai Noel. O mundo precisa do evangelho anunciado nos olhos, nas faces e nas mãos do corpo de Cristo. Novo nascimento diz respeito a uma experiência de olhar para nós como alguém que tem o Espírito de Cristo. Essa é a primeira questão que eu trouxe para compartilhar com vocês nessa noite. A segunda questão, ainda nas cartas de Pedro, só que na segunda epístola, passe as páginas um pouco para frente, nós iremos ler segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 16 até o versículo 20. Qual foi a primeira questão apresentada dentro desse tema, a brilhante estrela da manhã? O Espírito de Cristo. O tema da mensagem, queridos, hoje vai ser diferente. Só no final vocês saberão por que é a brilhante estrela da manhã. A cereja do bolo vai ficar para o final, não para o começo mais. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Nós adentraremos agora para a segunda questão que está relacionada ao fenômeno, à experiência do nascer de novo, a experiência do novo nascimento. Quem achou, diga graças a Deus. Porque não vos demos a conhecer
o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Hoje não está projetando aqui. Nós não demos a conhecer o quê? O poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Nós seguimos fábulas? Nós somos aqueles que ficam sorridentes e iludidos com os 3 porquinhos? Não. Nós somos aqueles que entenderam no primeiro plano, no primeiro momento, que existe em nós o quê? Um espírito. Além do espírito humano, além do seu espírito, existe o Espírito de Cristo. Repetindo, não se canse, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Pedro conta o episódio do Monte Tabor, do Monte da Transfiguração. 2 pontos. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. A segunda questão que eu preciso compartilhar com você nessa noite, que está ligada ao fenômeno do novo nascimento. Não perca essa linha de raciocínio, não perca essa linha expositiva. A mensagem de hoje fala sobre questões que estão ligadas ao novo nascimento. Não existe experiência do novo nascimento sem o Espírito de Cristo. Quem entendeu, diga amém. Agora, a segunda questão trata sobre o nascimento de Cristo em nós. Esse Espírito, ele está em nós. Todo homem recebeu o Espírito de Cristo. Pastor, mas eu não sabia disso. Todo homem, sim, mas nem todos percebem esse Espírito. Nem todos permitem esse nascimento. E é interessante, queridos, que o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda epístola, fala que esse nascimento é semelhante a um despertar, ao brilhar de uma candeia, ao brilhar de uma estrela, até que as trevas desapareçam e se torne, ou haja, ou apareça o dia perfeito. Eu imagino como se fosse aquela mesma ocasião em que Deus, ele restaurava ou criava a terra, e não importa aqui qual o entendimento que você tem sobre isso, do ponto de vista teológico, mas Deus, certa feita, diz: haja luz, e houve luz. A partir da iluminação, a partir da luz, existe o nascimento da consciência de Cristo em nós. Amém? E essa segunda questão do nascimento de Cristo em nós, ela está ligada àquilo que o apóstolo Pedro diz no versículo 16, ao poder de Cristo e à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento eu preciso falar uma coisa importantíssima para você. Muito se fala a respeito da vinda do Senhor, sim ou não? Muito se fala. E é importante que se diga a respeito da vinda do Senhor. Existem até mesmo termos que são técnicos, que são específicos, que são teológicos. E eu sei que vocês conhecem um termo que é chamado parousia. Quem já ouviu falar aqui? Pelo menos uma centena de vezes. A parousia é essa vinda
que ela é muito maior do que a própria vinda, mas é a vinda e a manifestação e a própria revelação do Senhor. Mas eu não quero falar propriamente dos fins ou dos meios ou das características escatológicas e proféticas da parousia do Senhor. O que é importante e indispensável para você é que todos nós precisamos, antes de ter a experiência da vinda no futuro, preste atenção, ter a experiência da vinda hoje, no presente, dia após dia. Eu me lembro que, há algumas décadas atrás, quando eu ministrava sobre a parousia do Senhor, sobre a vinda, eu sempre utilizava uma expressão, sempre utilizava uma frase, talvez os irmãos que são mais antigos no ministério vão lembrar. Eu dizia assim: não queira tão somente ser arrebatado naquele dia pelo Senhor, queira hoje, desde já, ter o seu coração arrebatado pelo Senhor. Há uma diferença. Existem pessoas que estão preocupadas com as minúcias escatológicas. Há pessoas que estão preocupadas com o texto, e tem que explicar o texto corretamente, mas não tem a experiência da vinda hoje, da parousia hoje. Mas pastor, tem algum problema em entender as coisas? Não, não tem problema você entender, meu irmão. Faça seus estudos, entenda, tudo isso pode ser importante na sua vida, mas você pode ser um bom acadêmico, você pode ser um bom escriba, você pode ser um bom doutor, você pode explicar como ninguém no mundo a respeito da parousia do Senhor. Você pode ser capaz de citar de cor e de salteado todos os textos do Novo Testamento e as referências cruzadas de todos os textos do Antigo Testamento. Você pode ser capaz de posicionar todos os verbos no hebraico, no grego e explicar o que significa a vinda do Senhor nos vários contextos de cada autor, de cada escritor. Mas se o teu coração for vazio e destituído do nascimento de Cristo hoje, a parousia não chegou para você, a vinda do Senhor não chegou para você ainda. Nós precisamos nos despertar, nós precisamos entender que essa vinda pode existir hoje para nós, amém? Pode existir agora para nós, e eu não falo como muitas pessoas costumam colocar medo nos cristãos. Pensa ali num dia de domingo, num culto à noite, olha, Jesus Cristo pode voltar ainda hoje na sua vida, porque você não sabe, meu irmão, saindo daqui, o que vai acontecer com a sua vida. De repente você está dirigindo, nesse tempo chuvoso, e aí vem um carro e te fecha, e você parte dessa vida para outra, e a pessoa fica ali angustiada, ela fica ali completamente trêmula. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de receber esse nascimento como uma experiência diária. Todos os dias, Cristo precisa brilhar, crescer e nascer dentro de nós. Amém? Graças a Deus. Eu quero ler um texto em João capítulo 16. Vamos voltar um pouquinho, ainda falando sobre o nascimento de Cristo em nós. Abra sua Bíblia, volte aí alguns livros. João 16, nós iremos ler apenas 2 versículos. Versículo 21 e 22. Quem achou, diga amém. O primeiro ponto tratava, a primeira questão, me ajudem, o Espírito de Cristo. Esse segundo ponto, nós estamos falando sobre o nascimento de Cristo em nós. Perceba que, e aí entendam a minha fala, eu não estou falando do nascimento do homem Jesus apenas, ou do Jesus histórico, porque eu não sei se ele nasceu em fevereiro, em março, em abril, ou em janeiro, ou em dezembro. Isso não me interessa, mas o Espírito eterno do Cristo.
precisa ser manifesto. E essa experiência do novo nascimento tem que ser experimentada. Obrigado, irmãos. Olha só, João 16, 21 e 22. Nascimento. Quem sentiu aqui as chamadas dores do crescimento? Alguém sentiu? Sabe do que eu estou falando? O processo de crescimento, para uma boa parte das pessoas, ocorre com as chamadas dores do crescimento. Por que isso acontece? Conforme a musculatura vai se desenvolvendo, e até mesmo o nosso sistema ósseo, ali, as cartilagens, tudo vai ampliando. Tem gente que amplia mais, tem gente que amplia menos, é claro, mas a gente vai experimentando a dor do crescimento. E é bom crescer, mas ao mesmo tempo dói crescer, sim ou não? E não tem como fugir. Na experiência cristã é a mesma coisa. Você está crescendo? Deixa eu ver as mãos aqui, de quem está crescendo. Quem não levantou a mão está crescendo também, eu sei, porque seu homem interior está aí também pulsando e crescendo dentro de você. Se você levantou a mão, você está crescendo. Se não levantou, eu sei que você também está crescendo. E todos vão concordar com isso. Dói. É um sofrimento também crescer na experiência cristã. E esse texto, queridos, é um texto belíssimo e extraordinário, que nos fala sobre isso. Jesus Cristo estava se despedindo aqui, desde capítulos anteriores. Leio depois o 14, o 15 e o 16, ele fala sobre a vinda do Consolador, e os discípulos estavam ali desconsolados, estavam tristes e cabisbaixos, porque Jesus iria partir. E esse capítulo, ele fala sobre isso, o contexto é a ida do Senhor, mas não se preocupem, não fiquem aí, por favor, preocupados, porque eu vou enviar alguém, eu vou enviar um Consolador. E nós temos aqui nessa porção pinçada, versículos 20 e 21, algo interessante demais. Jesus Cristo, como um bom professor, ele traz uma metáfora. Versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. Tem tristeza. Há quantas mães aqui no local de reuniões? Eu estou levantando a mão, mas eu não sou mãe não, tá, gente? É só para apoiar vocês que estão levantando as mãos. Existe uma tristeza. Em que sentido esse texto ele se encaixa com a experiência da maternidade? Porque tem dor. Tem dor. Há uma alegria, nós vamos ver no texto, mas tem o quê? Tristeza por conta da preocupação e por conta da dor. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza. Por quê? A sua hora é chegada. Irmãos, por favor, conectem as ideias. Ele vai explicar, Cristo vai explicar do que se trata. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Pausa. Depois eu vou para o versículo 22. A segunda questão que está sendo apresentada e tratada, que fala do escopo do novo nascimento, é o quê? O nascimento de Cristo em mim, em você, em nós. Mas esse nascimento, eu dizia a vocês, que ele é acompanhado de dor também. É acompanhado de sofrimento também. Não, pastor, não concordo com você não. Não, tudo bem, não concorde comigo. O seu velho homem, quando está muito ativo, querendo pecar ou já pecando muito, e aí vem aquela luz do Espírito de Cristo dentro de você, o Espírito batendo lá, pulsando, e você ali, sabe, no oba-oba do pecado, do errar o alvo, e aí você não quer abrir mão da sua satisfação, você não quer abrir mão
do seu desejo. Você não quer abrir mão do Deus deste século, do seu ego. Você não quer abrir mão de coisas que fazem bem para a carne e para o velho homem. E quando você é iluminado pelo Espírito de Cristo e começa a decidir, então, pela experiência do novo nascimento, ou do nascimento contínuo, isso dói ou não dói? Se não dói em você, meu irmão, eu não sei, mas em mim quebra os meus ossos, amassa minha coluna e espreme os meus pulmões. Eu chego a perder o fôlego e o ar, porque o velho homem, ele está muito bem ambientado no pecado. Mas quando vem a luz, vai espremendo, mas depois cresce, espreme e depois cresce. Mas Jesus Cristo continua. Ele fala que essa dor, ela passa, essa tristeza, ela passa, porque depois de nascido um menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tomem isso no sentido de gênero, amém? De macho ou de fêmea, de homem ou de mulher. Não tomem nesse sentido. O mundo precisa do nascimento de homens. Amém? O mundo precisa do nascimento de homens. Pastor, e que homens são esses? Ou, melhor, o mundo precisa do nascimento. Deixa eu corrigir a minha fala que fica melhor. Do homem. Do homem Jesus Cristo, o novo homem, sendo revelado em cada um desses seus pequenos irmãos. Versículo 22. Assim também agora vós tende tristeza. Percebe que Cristo faz da sua metáfora aqui uma ponte? Ele diz o quê? A mulher tem tristeza, sim ou não? Por que ela tem tristeza, pessoal? Por quê? Aqui da minha esquerda, porque sente dor, ela está aflita, porque é difícil o parto. Mas, o que vai acontecer depois? Vem um menino, é introduzido o que no mundo? Um homem é introduzido no mundo. Vocês também agora estão tristes. Por quê? Porque fisicamente, ou aos seus olhos, eu estou partindo. Mas o texto prossegue. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Amém? Ninguém poderá tirar. Essa é a experiência do novo nascimento. Tem gente que não sabe explicar como é que é a mente do cristão, como é que é a mente daquele que nasceu de Deus, daquele que nasceu de novo, porque está tudo dando errado ao redor dele, mas ele tem alegria no seu coração. Nós não estamos bem porque o mundo nos aplaude, nós não estamos bem porque nós temos coisas, nós estamos bem porque o Senhor está em nós. Esse novo homem, esse Espírito de Cristo em nós. Vamos abrir em outro texto, que ainda fala a respeito desse novo nascimento. Mais para frente um pouquinho, Romanos capítulo 6, versículo 4. Lembre que o nascimento pressupõe ou acompanha o quê? Em parte, dor. Em parte, sofrimento. Mas o novo nascimento, ele também acompanha o quê? Alegria, prazer, gozo. Nós temos que lidar então com dois aspectos da experiência cristã: o mortificar, ou a morte, o sepultar, e o gerar, o crescer e a ressurreição. E esse texto belíssimo do apóstolo Paulo trata especificamente sobre isso. Fomos, pois, sepultados com ele, vocês sabem que é Cristo, na morte pelo batismo, para que,
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu sei que há muitas coisas que poderiam ser ditas nesse texto, mas nós podemos separar, grosso modo, esse texto em três partes muito simples. Nós temos aqui o sepultamento, você consegue ver na sua Bíblia? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Morte traz a ideia, morte traz o sentimento ou a experiência de quê, queridos? De dor, de sofrimento. Porque eu repito, aquilo que eu falei agora há pouco, o velho homem, ele não quer padecer. O velho homem não quer ser aniquilado. Nós temos a morte, nós temos o sepultamento, mas nós temos do outro lado, que nós fomos unidos não apenas à morte, mas fomos também unidos à ressurreição, diz o texto. Porque, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Você percebe isso? Você percebe essa grandeza, algo extraordinário em nossas vidas? Assim como Ele, como Cristo foi ressuscitado, nós também fomos unidos à ressurreição do Senhor. Eu me lembro agora de algo que eu compartilhei ontem para os batizandos, que no momento em que Cristo estava no Monte da Transfiguração, no Monte Tabor, os céus se abriram. Lembram desse episódio? Lembram desse texto? Porque Pedro, muito afoito, ele queria construir 3 barracas, 3 tendas, uma para a lei, outra para os profetas e outra para Cristo. Então os céus se abrem e Deus, o Pai, ele fala, este aqui, quem? Moisés, não é isso? Moisés é o meu filho amado, e nele eu me comprazo. É o que diz o texto. Não, tá bom, eu errei. Ok, deixa eu corrigir. Deus, ele fala assim para Elias, este aqui é o meu filho amado, nele eu tenho o meu prazer. Não, é o Cristo. Este é o Filho em quem eu tenho o meu prazer. Aí eu falei uma coisa que eu não sei se quem ouviu ontem entendeu plenamente, ou se entendeu, se escandalizou, e aí se escandalizou, eu vou passar para vocês, para de repente vocês também se escandalizarem nessa noite. E aí fica todo mundo escandalizado, de uma vez só. Eu falei para aquelas pessoas que estavam ali no batismo, essa voz que rasgou o céu, que interrompeu o velho homem, o Pedrão, não esse Pedrão aqui, mas o Pedrão lá, dizendo, este é o meu filho amado, e nele eu tenho o meu prazer. Essa mesma voz, ela olha para você, ela enxerga em você, esse Cristo ressurreto, dizendo, este também é o meu filho, e nele eu tenho o meu prazer. Escandalizados? Não, né? Graças a Deus, nós estamos crescendo. Nós não somos o filho primogênito, nós não somos os herdeiros do universo, nós não somos aqueles que detêm o poder, a majestade, a honra e a glória, mas o prazer do Pai também repousa sobre as nossas vidas, a misericórdia do Pai também repousa sobre as nossas vidas, porque Ele, o Cristo, é o primeiro, Ele é o primogênito dentre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 200, 300 e milhões e milhões e milhões de muitos irmãos que nasceram de Deus. Isso é um novo nascimento. Dói, mas há do outro lado a experiência da ressurreição. E eu disse que esse texto de Romanos pode ser dividido em 3 partes, a morte e o que mais? A ressurreição, mas eu morro e também experimento a ressurreição, não é para ficar vazio, não é para ficar sem fazer nada, é para o quê? É o final do versículo. Assim, esse assim significa o quê, meu irmão? Me ajude aí você.
Esse assim, por favor, Cádimo. Assim como você morreu, assim como você ressuscitou, do jeito que Cristo morreu, do jeito que Cristo ressuscitou, e não foi pelo poder do Papai Noel, mas pela glória do próprio Pai. Assim também andemos nós em novidade de vida. Nós experimentamos o morrer e o ressurgir para sermos de fato e de verdade novas criaturas. Andemos em novidade de vida. Isso é novo nascimento. É hoje e amanhã e sempre a experiência do novo nascimento. Quem entendeu, diga amém. A primeira questão ligada ao fenômeno do novo nascimento, qual foi? O Espírito de Cristo, que nos fala sobre a revelação de Cristo e do próprio Evangelho em nós. A segunda questão ligada ao novo nascimento é o nascimento desse Espírito ou de Cristo em nós, que está ligada à vinda desse homem, desse novo homem em nós e por nós. E para começar a chegar na finalização dessa mensagem, de fato agora vem a explicação do tema, ou do título da mensagem de hoje: a brilhante estrela da manhã. Quem já ouviu essa expressão antes alguma vez? Todos já ouviram? Muito bem. Mas o que significa essa expressão, a brilhante estrela da manhã? Ah, pastor, eu sei. Estou nesse ministério já tem 20 anos. Já vi, foi uns 20, 30 estudos sobre a brilhante estrela da manhã. E eu sei que você, de repente, sabe disso. Porque lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12, em latim, na Vulgata, a expressão, como caístes do céu, ó brilhante estrela da manhã, lá no original, lá na versão de Jerônimo, da Vulgata, está escrito Lucifer. Nossa, parabéns para todos nós. Mas isso muda a nossa vida? Não muda a nossa vida. Latim, grego, hebraico, aramaico, faz bem, mas não muda a vida de ninguém. A brilhante estrela da manhã. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, versículo 16, é o primeiro texto que eu quero compartilhar nessa porção derradeira. Preste atenção nessa leitura. Está ali. Eu quem? Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Ponto. Vamos ler o texto, ponto a ponto, vírgula por vírgula. Eu sou a raiz e a geração de Davi, vírgula, a brilhante estrela da manhã. Queridos, quem é a raiz de Davi? Estão com medo de dizer? Leia o texto, não é pegadinha não. Leia o texto. Quem é a raiz de Davi? Amém. Você não vai pecar se você repetir a Bíblia. Quem é a geração de Davi? Jesus. Quem é a brilhante estrela da manhã? Jesus. Amém. Está claro para você? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, ainda em Apocalipse, capítulo 2 agora. Nós iremos ler o texto de abertura que o irmão Pedrão leu para a congregação nessa noite. Apocalipse 2, versículos 26, 27, 28. Quem achou, diga amém. Ao vencedor. Perceba, vamos linkar esses textos aqui. O texto de Apocalipse 22, 16,
nós temos um sujeito lá. Não é aula de língua portuguesa, mas vamos entender isso. O texto, aquele eu sou, quem é? Jesus. Você está claro disso? Graças a Deus. Agora aqui nós temos alguém. Essa carta é dirigida, e aqui no final, ao vencedor. Quem é o sujeito aqui? É o vencedor. Esse vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está entendendo o texto? Quem vencer receberá autoridade sobre as nações. E essa autoridade, versículo 27, com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Não fique triste com o texto, é uma figura de linguagem, embora tenha sido escrita em grego, essa porção, nós não podemos esquecer que João era judeu, João era semita, era uma expressão comum para um judeu, para um semita. Autoridade sobre povos, autoridade sobre nações. É como que ter uma vara, ter uma cana para despedaçar os jarros, despedaçar aquilo que estava ali perto dele. É autoridade, é governo, é domínio. Versículo 28. A gente vai ligando. O vencedor que guarda a palavra, recebe autoridade e governa sobre as nações. Assim. Então tudo isso acontece, queridos, de um modo. Assim como também eu recebi de meu Pai, vírgula, dar-lhe-ei, para quem? Para o vencedor, do versículo 26, ainda a estrela da manhã. Esse texto nos abre uma visão gigantesca, dizendo assim, que nós, vencedores, receberemos a autoridade, o domínio, o governo, como Cristo também recebeu do Pai a autoridade, o domínio e o governo, porque Cristo recebeu do Pai a estrela da manhã, e ele mesmo é mencionado no último capítulo de Apocalipse, dizendo que além de ser a raiz e a geração de Davi, ele é a brilhante estrela da manhã. Posição, função, posto, e eu não posso entrar em detalhes porque dá uma mensagem só disso aqui. Outrora, que eram assumidos pelo Lúcifer, a brilhante estrela da manhã, um anjo da guarda, um querubim ungido, um ser celestial, o mais belo dos belos, uma potestade, um dos primeiros, ou quem sabe, muito possivelmente o primeiro de todos os príncipes angelicais e celestiais de Deus, que recebeu esse título, essa designação de ser chamado Lúcifer, ou portador da luz, Lux Ferre, a estrela da manhã, pois fazia a ponte entre a divindade e a criação. Sabe que Deus está falando, por intermédio desses textos, nós receberemos o governo, o domínio, a autoridade e a brilhante estrela da manhã, porque Cristo é essa brilhante estrela da manhã, porque Cristo é esse Espírito que nos move e nos conduz. E ora, se você é conduzido pelo Espírito de Cristo, se você nasceu em Cristo e por Cristo, a brilhante da estrela da manhã brilhará em você e através de você, para que você seja luz para os povos, luz para as nações e luz para o universo inteiro. O papel da igreja do corpo de Cristo. Graças a Deus. Eu quero ler um texto para finalizar. Vocês permitem que eu leia mais um texto? Terão paciência comigo de mais um texto que se encontra em Lucas, capítulo 22,
Nós iremos ler do versículo 24 até o versículo 30. E eu, enquanto fazia essa mensagem, fazia esse esboço, eu procurava um texto nos meus arquivos mnemônicos, nas minhas memórias, para explicar melhor. Pode rir, não tem problema não. Nos meus arquivos mnemônicos da memória, viu, irmã Andréia? Procurava um texto para explicar melhor essa questão do governo e da autoridade. Na prática, como é que se dá isso? Como é que se desenvolve a autoridade? Será que quem tem autoridade é aquele que tem mais poder? É aquele que fala mais grosso? É aquele que tem mais dinheiro? Segundo a visão de Cristo? Não, no mundo é. No mundo é. Quem tem mais poder no mundo? Quem é? O homem mais importante dessa terra? Quem tem dinheiro? Quem pode matar? Quem pode aprisionar? Quem pode comprar? Quem pode vender? Quem pode destruir uma empresa em um dia só e erguer outra? Quem tem dinheiro? Quem tem status? Quem tem fama? Esses são os critérios e os conceitos de autoridade, de governo nesse mundo. E é interessante que lá atrás, os discípulos também estavam preocupados. Quem é que manda mais aqui? Porque eu sei, Senhor, que o Senhor é o manda-chuva de tudo, mas quem vai ser depois o maior também? Será quem é que vai ser? Havia esse germe no coração deles. E há também em muitos momentos no nosso coração. Versículo 24, quem achou? Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Vocês percebem o texto? Quem é o benfeitor? É quem exerce autoridade, quem tem domínio, quem pode mais. Versículo 26, mas vós não sois assim. Diga, nós não somos assim. Repita, nós não somos assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Quem é? Na sua opinião humana, quem é maior? Pode falar. Quem está à mesa, na cabeceira. Na cabeceira. Quem ganha o quê? A coxa maior. Sabe aquela coxa do Peru, que tem ali 30 centímetros de comprimento? É ele que recebe no Natal, na cabeceira ali, a maior coxa, a maior porção de farofa, sim ou não? E o manjar, e o pudim, o primeiro pedaço é dele também, porque se não for dele, dá divórcio. Escuta aí, viu, esposa? Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. Irmãos, quem é que está falando isso aqui, irmãos? Não, é o Barack Obama, gente. É o Barack Obama que estava lá, dizendo, é ele. Quem é? Quem mais? Qual o nome daquele cara rico lá, o Cadmo? Hã? O Trump, não, aquele que tem a maior empresa do mundo de tecnologia. Elon Musk. É ele. Não é? Nós cantamos um hino aqui no início da reunião. Deus não se explica, Deus não se mede, Deus é insondável, Deus é infinito, Deus é inalcançável, ninguém explica Deus, o teólogo não explica Deus, o cientista não explica Deus, o pastor, o papa não explica Deus, o babalorixá não explica Deus, o Allan Kardec não explica Deus, ninguém explica Deus, e esse Deus estava servindo o homem.
Eu também não sei explicar isso. Porque eu, com o meu coração humano, o meu coração que quer a coxa do peru e a maior fatia de pudim, eu não queria estar servindo ninguém. Eu queria estar ali com um babador bem grande para comer a comida toda. Mas o Espírito de Cristo nos conquista. O Espírito do novo nascimento nos faz olhar para dentro de nós e fala assim: Josué, deixa de ser cabra ruim e velho homem e se torne Cristo. Vocês entendem isso? A discussão que havia ali não tinha o menor sentido na perspectiva de Cristo. Versículo 28, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Versículo 29, irmãos, isso aqui é uma pérola. Quando eu li esse texto, eu não sei se vocês vão acreditar em mim, mas eu vou ser verdadeiro na minha fala. Quando eu li esse texto, e eu depois conectei com Apocalipse 2, e Apocalipse 22, é como se eu tivesse lido esse texto pela primeira vez, depois de mais de 40 anos de cristão. Acreditam em mim? Estou sendo verdadeiro com vocês. Não é para fazer tipo, não. Eu li esse texto e quando conectou com Apocalipse, versículo 29, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Eu estou quase encerrando, queridos. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Vamos fazer aqui um resgate do texto. Vocês vão me ajudar para a gente encerrar essa ministração? Apocalipse 22, 16. Jesus é o que no texto? Me ajudem. Lá no texto, eu sou o que? A raiz de Davi, eu sou a geração de Davi, eu sou a brilhante estrela da manhã. Está claro? Para mim está claro. Apocalipse, vamos prosseguir. 2, 26, 27, 28. 26, ao vencedor eu darei autoridade para governar as nações. E vai despedaçar como se fosse objetos de barro. Versículo 28, como eu recebi a autoridade. Eu estou parafraseando, viu, irmãos? Não estou poluindo ou deturpando o texto. Como eu recebi a autoridade, como eu recebi o governo do meu Pai, eu também darei a vocês a autoridade e o governo, que é o quê? A brilhante estrela da manhã, ou a estrela da manhã. E a gente conecta tudo isso e vem para o versículo 29. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. A base da autoridade, exercida no reino, não é a arrogância, não é o orgulho, não é quem pode mais, quem grita mais, quem tem mais. A base da autoridade é o amor. É o amor. Ninguém vai reinar se não passar pelo exercício e pela escola do amor. Não é possível. Não é possível. E para encerrar, queridos, ontem eu compartilhava com alguns irmãos, depois do batismo, a respeito do reino, da autoridade, do governo, e a gente conversava ali, uma conversa muito gostosa e de fato que fazia jus ao dia, um dia saudável. E eu compartilhei uma frase, duas frases na verdade, que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, para encerrar essa ministração, que tem a ver com a autoridade, amém? Que tem a ver com o governo. Eu escrevi para não correr o risco de esquecer. Devemos estar vazios das expectativas humanas. Posso repetir? Devemos estar vazios das expectativas humanas. Qual era a discussão dos discípulos lá, nesse texto que a gente leu?
Quem é que manda mais? Quem é o maior aqui? Eu acho, de repente, pensa Pedro, na minha opinião sou eu, porque eu sou mais corajoso. Ninguém pode negar aqui que eu sou mais corajoso, sim ou não? Pedro perguntando para os discípulos, para os companheiros, porque eu sou homem de batalha, eu sou homem de ação, ou não? Então eu acho que eu vou ser o maior. De repente, João pensava, serei eu, porque eu sou o discípulo amado. E aí, essa história não tem fim, mas Jesus Cristo corrige, e essa frase fala sobre isso. Devemos estar vazios de expectativas humanas. Queridos, eu quero compartilhar uma coisa aqui, por favor, entendam o que eu vou falar, não é para trazer holofotes para os irmãos que serviram ontem, não é, em hipótese alguma. Deus sabe da pureza e da honestidade do meu coração, mas eu fiquei tão feliz em ver os irmãos ali ontem, sem a menor preocupação se quem está cantando é fulano ou beltrano, se quem está pregando é fulano ou ciclano. Não havia preocupação, quem é que vai fazer a cerimônia do batismo? Não, tem que ser o pastor presidente. Tem igreja que é assim, é o pastor presidente. Quem que vai ministrar também é o pastor presidente. Não havia essas expectativas, arrogâncias humanas. Eu via pastor carregando mesa, eu via ali cooperador que está há 20 anos ali servindo marmita, eu via diácono ali que está há 20 anos no ministério, tomando banho em piscina gelada ali, para servir os irmãos. Não interessa quem canta, não interessa quem prega, não interessa quem guarda os carros, não interessa quem está fazendo essas coisas que nós estamos vendo, porque nós estamos vazios de expectativas humanas. Segunda frase, mas devemos, se devemos estar vazios de expectativas humanas, preste atenção, devemos estar cheios do servir em amor. Se por um lado, nós devemos estar vazios de expectativas humanas, porque quanto é que eu vou receber por isso, Natália? Você vai me dar quanto para eu chegar aqui para abrir esse local de reuniões? Você acha que eu vou limpar esse local aqui com vocês, semana que vem? Não vou, eu sou pastor, estou aqui há mais tempo que você, isso não pode, isso é uma indignidade para mim. E não me chame também de Josué, é de bispo antes, viu? Josué. Porque quer ver a ofensa pegar aqui, é me chamar de Josué, de irmão. Quem disse que eu sou irmão? Eu sou pastor. Percebem esse tipo de coisa? E Deus nos livrou disso. E Deus está nos livrando mais ainda disso. Das expectativas humanas, dos aplausos humanos, de quanto você vai receber de elogio, isso não nos interessa, porque o nosso coração está cheio do servir em amor o Senhor. Servir em amor a Deus, servir em amor os irmãos, e é isso, queridos, que faz com que nós pensemos que o que mais nos interessa, o que vale a pena de fato, para que o dia seja perfeito em nós, aquela candeia que Pedro falou, até que a estrela da manhã, a estrela da alva nasce em nossos corações, é entender que o que importa não é o dia 25 de dezembro, o que importa não é o peru, não é o cordeiro, não é o pernil, não é a roupa, não é nada disso, o que importa não é ter seguidores, ter fama, o que importa é estar cheio do Espírito de Cristo, o nosso Senhor. E nós temos esse Espírito em abundância. Amém? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que essa mensagem, ela possa governar a sua vida. Que essa mensagem, ela possa governar todos os dias da sua vida. E você entenda que a brilhante estrela da manhã é Cristo brilhando em nós.